Ok, então vamos para a nossa aula número 19. Nós vamos tratar de dois recursos, né, do Fortran. Um é a construção for all e o outro é o uso de estruturas de controle nomeadas, né? Esse material são duas notas de aula, breves, né, que foram enviadas para vocês, os alunos. É, A aula vai ser em duas partes. Os conceitos vão ser apresentados na parte 1. Na parte 2, vamos ver alguns exemplos de aplicação. Então, vamos começar falando aqui da construção for all, né? Então, ela é escrito dessa forma que está aqui, né? F-O-R-A-L-L, né? For all, né? Então, essa construção, né, na realidade, ela é como se fosse uma estrutura do loop que ela é compacta, né? E é, ela pode, opcionalmente, ela pode ter alguma estrutura de controle da forma condicional. Isso é opcional. Então, vamos ver. É importante também citar, essa Constituição for All, ela foi introduzida no Fortran 95, não tinha originalmente no Fortran 90, ela foi introduzida no Fortran 95. Então a forma geral dessa construção é a seguinte, aqui opcionalmente um nome para ela, depois vem for all, que é o próprio nome da declaração, e entre parênteses, né, eu vou ter aqui esse in1 é um índice, como tem lá no contador da estrutura do loop, aqui teria é um índice, I, J, K, etc. Tem que ser inteiro. Igual, e aqui vem uma tripla de valores, né? Como semelhante ao que tem do loop, que é um valor inicial, um valor final e um passo, né? E aqui eu posso ter mais de um contador, como tem na estrutura do loop. Eu tenho, vamos supor, eu posso ter dois do loops alinhados, um em I e outro em J, né? Aqui no for all virão todos os índices, eles vêm num comando só, numa linha só. Então eu poderia ter aqui um índice 2 e outra tripla de valores, né? Um valor inicial, um final e um passo, e assim sucessivamente, quantas sejam necessárias. E também opcionalmente, uma expressão lógica que é para controle, né? Depois vem aqui várias instruções, 1, 2, 3, etc., até a instrução N, que são as instruções que nós queremos que sejam executadas para esses índices e, no caso da gente ter uma expressão lógica, aquelas que satisfaçam a expressão lógica, né? E aqui vem o end for all, que caracteriza o final da estrutura, e o nome, opcionalmente, se eu dei um nome aqui, eu tenho que colocar um nome no final. Então, cada índice IN, né, que no caso aqui é IN1, IN2, etc., na declaração for all, vai ser especificada por uma tripla de subscritos, nessa forma aqui. Subscrito 1, que é o valor inicial, subscrito 2, que é o valor final, e o passo, que é o quanto vai variar, né? Então, subscrito 1 é o valor inicial do índice, 2 é o valor final, e o passo é o passo acréscimo do índice, né? Aqui vale também a regra do loop. Se eu não especificar o passo, ele vai usar o valor default de 1. Caso contrário, vamos supor, eu posso ser 2 em 2, 3 em 3, etc. Eu tenho que especificar. Eles também podem ser decrescentes, valem todas as regras aqui do loop controlado por contador. Então, as instruções 1 a n, que compõem o corpo dessa estrutura for all,
né? São instruções de atribuição ou operações que eu desejo que sejam realizadas, que manipulam os elementos do array que estejam entre os índices selecionados e satisfaçam a expressão lógica, né, caso ela exista, né, e elas são realizadas, essas instruções, elemento a elemento. Ou seja, o I varia de 1 até 10, o J varia de 1 até 10, então todas as combinações de I e J, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 5, 1, 5, 2, etc, etc, elemento a elemento elas são realizadas. Nós podemos também atribuir um nome à construção que é opcional. Então nós vamos ver nessa parte ainda, a gente vai ver estruturas de controle nomeadas, né? Que basicamente é isso. A gente vai ter que estruturas do loop e if, a gente pode dar nomes também, a gente vai ver qual é a vantagem da gente fazer isso. E o for all a gente pode fazer isso também, atribuir um nome. Então vamos ver um exemplo aqui. É criação de uma matriz identidade com tamanho 10 por 10. Então o que é matriz identidade? É um valor, é uma matriz é uma matriz quadrada, né? Que tem valor igual a 1 na diagonal principal e valor 0 nos demais elementos da matriz. Então como é que eu poderia fazer isso com uma instrução for all? Eu coloco aqui, declaro uma variável inteira, i, integer i, que vai ser meu índice contador. E aqui eu declaro uma matriz real, 10 por 10, então é uma matriz bidimensional, ela é 10 por 10. O nome dela é xi, subscrito matriz, igual, e aí eu estou declarando o array, que é uma matriz, e já estou inicializando com 0. Isso facilita a minha vida, por quê? Porque eu sei que na matriz identidade, quase todos, exceto a diagonal principal, todos os elementos são 0. Então eu já inicializo, melhor dizendo, ela com valor 0, que aí depois eu só tenho que trabalhar com a diagonal principal. Então vem uma série de instruções aqui, e aqui vem a instrução for all que vai criar essa matriz de identidade. Então eu coloco aqui for all, aí entre parênteses, o índice é só um índice que eu vou mexer, variando de 1 até 10, então observem aqui que lá na história do loop a gente lá usava i igual a 1, 10, etc. Aqui não, são 2 pontos. Então é 1, 2 pontos, 10. Se eu tivesse um passo, aqui o default então é como se eu colocasse 2 pontos, 1. Né? Mas como o default é variar o passo em 1, então eu não preciso colocar. Né? E aí vem o que eu quero que seja realizado, que são as instruções. Aí eu faço aqui xi subscrito matriz, que é o nome da matriz, o elemento ii, ou seja, o que são os elementos da diagonal principal? São aqueles em que o índice i é igual ao índice j. Né? Então eu só preciso de um índice. Então eu faço xi matriz i igual a 1.0 end for all. Então o que ele vai fazer? Vai percorrer todos os índices que tem valores iguais, ou seja, 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc, etc, e vai atribuir o valor 1. Então eu crio, originalmente todos os elementos eram 0, eu vou mexer só na diagonal principal e alterar esses valores aí para 1. Tá? Então essa é uma forma da gente usar a declaração for all. Vamos aqui ver um exemplo agora utilizando uma condição lógica. Então, é a obtenção dos recíprocos de todos os valores dos elementos de um array work de dimensões n por m. Então, eu tenho aqui, no caso, é uma matriz n por m, né, que se chama work, e o que eu quero fazer? Eu quero obter o recíproco, que é o inverso, então, né? O inverso do valor de cada um dos elementos dessa matriz. Então, isso poderia ser realizado com essa instrução de atribuição aqui, ó, work igual a 1 dividido por work. Então, vocês lembram, em vetorização,
a gente pode trabalhar com a matriz inteira, não precisa ir índice por índice. Então, o que eu vou fazer? Aqui a instrução está dizendo, eu pego cada valor de work, vou obter o inverso dele e substituir na própria posição. E eu faço isso para um vetor inteiro. Porém, caso haja algum elemento igual a zero, vai ocorrer um erro de execução. A gente sabe que isso é uma exceção, não existe divisão por zero, né? Pode-se então empregar a instrução for all para evitar esse problema. Então eu poderia fazer isso aqui. Lógico, há outras formas de fazer. Então aqui está mostrando como a gente faria com o for all. Então eu colocaria aqui for all, o nome da estrutura, e entre parênteses, I igual a 1 ATN, J igual a 1 ATM. Então são dois índices aqui, eu vou pegar cada um dos índices, variando de 1 ATN e 1 ATM. E aqui é a minha condição lógica. ABS, o work J maior que 1 vezes 10 elevado a menos 30. Ou seja, todos os valores, ou seja, todos os elementos dessa matriz, cujo valor absoluto for maior que 1 vezes 10 elevado a menos 30, então eu estou considerando o quê? Que qualquer valor igual ou menor, em termos absolutos, de 10 a menos 30, eu digo que é zero. Tá? Então, eu vou pegar quaisquer valores que sejam maiores do que 10 a menos 30 e o valor absoluto, então, para as posições I e J que satisfaçam essa condição, ou seja, que esse teste aqui dê true, né, verdadeiro, aí eu vou fazer o work J igual a 1 dividido por work J and for all. Né? Então, essa é a forma de fazer usando a estrutura for all. Então, aqui eu estou colocando os índices e aqui não são duplas de valores, não são triplas de valores, são duplas, mas que representam triplas. Por quê? Porque eu omiti aqui o terceiro valor, que seria o passo, que é 1, porque o default é 1. Né? E aí, a gente vai ver qual o significado dessa construção para esse problema que a gente acabou de resolver. Então, o que seria assim? Em geral, qualquer expressão que possa ser escrita com uma construção for all, tá, também pode ser escrita em um conjunto de loops do, né, estruturas de laço do loop, combinado com o bloco if. Então, o exemplo anterior, que é verificar em uma matriz todos os valores que são diferentes de zero, e esses valores diferentes de zero, a gente obter o recíproco e substituir na matriz. Eu poderia fazer combinando dois loops aninhados, um I e um em J, e uma estrutura de controle if, dessa forma aqui. Do I igual a 1 ATN, do J igual a 1 ATM, if ABS work J maior que 1 vezes 10 a menos 30, then, então, eu vou pegar esse elemento work J, obter o recíproco e substituir na própria posição, and if, e aqui os dois, and do loop interno e do loop externo. Né? Então, na estrutura for all ficou um pouco mais compacto isso. Né? Então a pergunta que vai fazer é a seguinte: bom, se eu posso fazer isso com o do e com o if, para que existe o for all? Então, a seguir vem a explicação. A diferença entre essas duas construções, ou seja, a construção for all e a construção do loop com if, né, é que as instruções na estrutura do loop devem ser executadas exatamente na ordem apresentada. Né? Ao passo que as instruções da construção for all podem ser executadas em qualquer ordem. Então, por exemplo, na construção do loop, os elementos do array work, que é esse aqui, né, que a gente está trabalhando, então,
Ó, o loop externo é I igual a 1 até N, o loop interno J igual a 1 até M, né? Então, como é que funciona esse loop aqui? Eu vou pegar, por exemplo, I igual a 1, e aí eu venho para o loop interno. Aí o J vai variar de 1 até M. Então, eu vou pegar os elementos da matriz, que são 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, até 1M. Quando terminar esse loop aqui, ele termina o loop, sai, vai para o loop I, do índice I, passa para 2. Volta ao índice J1, aí eu vou pegar 2, 1, 2, 2, 2, 3, até 2M. Então, os elementos, né, na construção do loop, os elementos do array work vão ser processados nessa ordem estrita. Por quê? Porque tem que seguir como está ali na sequência que foi definida pelo loop externo e o loop interno. Então, vai pegar o elemento de work 1, 1, depois 1, 2, etc., até 1M, depois 2, 1, 2, até 2M, depois 3, 1, etc., até 3M, até o elemento NM, que é o último elemento da matriz. Então, ele vai seguindo. Então, o que ele está fazendo? Ele está fixando a linha e variando a coluna, né? Então, linha 1, elementos da coluna 1, 2, 3, 4. Depois, linha 2, elementos até a linha N e elementos de coluna 1 até M. Na construção for all, por outro lado, então, do loop com if, tem que seguir essa ordem estrita. Na construção for all, por outro lado, o mesmo conjunto de elementos do array é processado em qualquer ordem ou qualquer sequência selecionada pelo processador. Essa liberdade com relação à sequência permite que os processadores, que em processadores paralelos, o compilador otimize a execução das instruções. Então é assim, essa construção for all, ela é mais aplicada para quando nós estivermos fazendo processamento paralelo. Em que você, no processamento paralelo, de uma forma bem simples, se você tiver essa matriz e você tiver dois núcleos que estejam realizando as tarefas, o que vai fazer? O processador ele vai pegar, atribuir, o compilador vai atribuir alguns elementos da matriz para um núcleo e outro conjunto, a outra parte dos elementos da matriz para um outro processador, ou outro núcleo, que vão realizar essas operações. Tá? Se eu tiver 4 processadores, aí isso é dividido. Tá? Não, isso não é feito, é importante citar. Quando eu estou trabalhando com o Fortran que a gente está vendo aqui, é chamado Fortran, são programas sequenciais, não são problemas de solução paralela. Eles são sequenciais, ou seja, se você tiver uma máquina com 8 núcleos e você estiver rodando esse programa dessa forma que a gente tem visto na disciplina, tá? O compilador não vai pegar o teu domínio e dividir ele entre os vários núcleos para fazer essa operação. Ele só usa um núcleo de cada vez. O que eventualmente acontece é que se você for lá, se você tiver no Windows, você vai lá no gerenciador de processos, ou você vai, se estiver no Linux, você vai no monitor de processos. Se a sua máquina tem mais de um núcleo, o que você vai ver é que, por exemplo, está rodando o programa e um certo núcleo ele tem a carga de trabalho, aí daqui a pouco passa para outro núcleo que recebe a carga de trabalho. Isso é um gerenciamento interno que é feito pela CPU, mas ela está pegando todo o problema e passando para um núcleo, para outro núcleo. Ela faz essa distribuição em função da otimização de distribuição de trabalho dentro da sua máquina. Por quê? Porque tem o gerenciamento do sistema operacional, você pode ter outros programas que estão rodando em background que você não está vendo, tipo antivírus, né? Tem a parte de gestão do sistema operacional, você pode ter vários programas que estão rodando lá. Se você abrir o gerenciador de tarefas lá, você abre o monitor, você vai ver que tem vários processos que estão rodando lá em background que você não está nem vendo.
Então, essa distribuição do programa em diferentes núcleos é feita para otimizar a distribuição de trabalho. Isso é feito pela CPU, tá? Mas se você estiver rodando o seu programa em Fortran, o que a CPU faz é pegar todo o teu domínio, por exemplo, tua matriz, e joga para um outro núcleo. Ela não divide o teu núcleo em diferentes partes. Para você fazer isso, você tem que usar em Fortran, você tem que usar uma outra coisa que a gente chama de camada, que ele faz uma interface de paralelização que é entre o sistema operacional e o compilador Fortran. Existem dois paradigmas para fazer isso. Um é o MPI, que o pessoal chama de MPI, e o outro é o OpenMP. São dois paradigmas diferentes, aplicáveis a máquinas diferentes. Isso aqui é assunto de computação de alto desempenho que a gente não vai ver nessa disciplina. Tá? Então, o For All ele foi criado basicamente para facilitar essa divisão em processamento paralelo. Agora, na hora que a sua máquina, se ele encontra em um único processador, ele encontra uma instrução For All, o compilador, ele vai distribuir a sequência que você está fazendo no mesmo processador, mas na sequência que ele considera a mais rápida. Tá? Só se você tiver uma aplicação muito pesada que você vai sentir alguma diferença na eficiência. Né? Aí você pode perceber alguma diferença. Mas aplicações muito rápidas, né, como a gente tem visto aqui, é praticamente imperceptível a diferença. Vocês viram na aula anterior quanto tempo de CPU leva para rodar um programinha simples desse nosso aqui. Agora, em processamentos pesados que levam vários minutos ou até horas, e às vezes até dias, né? Aí vai fazer diferença, mesmo que você esteja utilizando um processador só, um núcleo só. Tá? Então é importante. O For All ele não faz distribuição paralela. Tá? Você tem que ter esse outro recurso, essa outra interface, ou camada que chamam, para processamento paralelo. A gente não está vendo isso aqui. Então, não se enganem achando que o For All vai fazer distribuição paralela. Ele não faz. Tá? Mas ele muda a sequência naquilo que ele considera melhor. Então, talvez em um processamento mais pesado, você tenha alguma vantagem em utilizar o For All em vez de usar a estrutura do loop comum. Então, se o corpo da construção For All possuir mais de uma instrução, tá? Então o processador deve completar a primeira instrução em todos os elementos antes de iniciar a segunda instrução e assim sucessivamente. Então vamos ver um exemplo. Os valores de A, I, J, nessa instrução aqui, a gente vai ver que dentro do For All tem uma instrução para atribuir valores a e J e depois para atribuir valores a um array B e J. Então, os valores de A e J são todos calculados na primeira instrução e depois utilizados para calcular B e J na segunda instrução. Então, vamos lá. For all I igual a 2 até n menos 1, J igual a 2 até n menos 1, tá? Aí vem a instrução A e J é SQRT A e J, ou seja, cada elemento da matriz A está sendo tirada a raiz quadrada, obtida a raiz quadrada e substituído no próprio array. E depois vem a instrução B, B e J igual a 1 sobre A e J, ou seja, depois que o valor de A e J obteve a raiz quadrada e foi substituído, aí esse valor vai ser invertido, obter o inverso ou recíproco, e vai ser atribuído à posição correspondente no array B e J entre for all. Tá? Então, olha só, o ponto que quer ser destacado aqui é o seguinte. O processador, ele escolhe a sequência em que ele está realizando as tarefas, ok? Então, vamos supor, tá, que ele escolhe aqui começar essa instrução aqui pela posição 1, tá? Ele vai fazer a posição 1. Então, ele pegaria o A
na posição 1, obtém a raiz quadrada e substitui na própria posição 1. Se não houvesse a obrigatoriedade dele realizar todas as tarefas, desculpe, a tarefa da primeira linha de comando aqui, do primeiro comando, tá? Ou a primeira instrução, em todos os pontos da matriz, para depois passar para a segunda, o que poderia acontecer? Ele faz aqui na posição 1, por exemplo, e seja lá por que for, pelo gerenciamento da CPU, ele decide ir para a posição 2,2 e realizar primeiro essa aqui. E aí o que acontece? A posição 2,2, por exemplo, ainda não foi calculada a raiz quadrada dela. Tá? Se fosse, ele mudasse posições de índice e pegasse qualquer sequência de instruções aqui dentro, ele poderia ir começar aqui, pegar a posição 2,2, que ainda não pegou a raiz quadrada e substituiu, pega aqui, inverte e armazena em B, e aí depois vai fazer essa instrução aqui de cima, que no caso aqui, o valor vai ser obtido o valor de A, mas o valor de B já foi realizado. Então, não é isso que eu quero. Eu tenho que primeiro, a sequência que diz, eu primeiro tenho que pegar todos os elementos de A, tirar a raiz quadrada. Depois que isso foi feito para todos os elementos, aí eu vou pegar esses elementos de A que já são raiz quadrada do original, inverter e colocar na posição B. Tá? Então, por isso que tem essa ordem mandatória aqui dessas instruções. Faz primeiro todas, o for all vai fazer para todos os A. Agora aqui ele pode pegar primeiro a instrução 2,2, a posição 2,2, depois a 3,5, depois a N, a N-1, N-1, depois a 1, N-1, não importa, mas ele vai fazer todas A primeiro, depois que realizou isso tudo, vem para B. Por isso que tem essa obrigatoriedade. Tá? Para que não haja uma alteração na sequência das operações, e aí, por isso, eu teria resultados errados. Tá? Então, por isso que é obrigatório realizar em sequência. Tá? Bom, devido à necessidade de cada elemento ser capaz de ser processado independentemente, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu tenho para usar o for all, como eu não sei a sequência em que o processador vai realizar as tarefas de uma linha de instrução, então vamos momentaneamente esquecer essa linha B. Vamos supor que a nossa instrução for all aqui fosse só for all, AIJ com SQRT, AIJ, end for all. Tudo isso que eu vou fazer, tudo que quer fazer isso. Pegar cada elemento, tirar a raiz quadrada e substituir. Então, olha só. Eu pegar um elemento de AIJ, tirar a raiz quadrada e substituir, eu estou fazendo o quê? Uma operação que eu só dependo do valor de AIJ. Eu não dependo de nenhum outro valor do array. Então, isso é que ele está chamando. Cada elemento pode ser processado independentemente. Tá? Então, o corpo de uma construção for all não pode conter funções de transformação ou operações, tá? Cujos resultados dependam dos valores do array inteiro ou de valores de outros elementos do array. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Vamos supor que eu quisesse fazer a seguinte operação. Eu vou pegar cada elemento do array, tá? Aí eu vou pegar e vou somar com o valor que está ao lado do array, da posição, dessa posição, e substituir na posição que está ao lado. Pego um, somo com o que está do lado direito, por exemplo, e coloco no lugar dele. Eu vou fazer isso em todos. E depois eu vou tirar a raiz quadrada. Tá? Então, o que vai acontecer? Para eu realizar a operação corretamente, eu estou falando tudo isso numa linha de instrução só, eu posso fazer isso.
tá? O que vai acontecer? Primeiro eu tenho que ter certeza de que antes de eu tirar a raiz quadrada, eu vou ter que pegar o valor que está do lado que ainda não foi mexido, porque a sequência que eu quero fazer é essa. Pega cada valor original, soma com o que está à direita e tira a raiz quadrada e substitui. Tá? Então eu estou seguindo no caso da esquerda para a direita. Tá? Então, se o processador, por exemplo, ele pegar esse valor aqui antes de pegar o que está à esquerda dele, o anterior, e fizer essa operação, quando eu for pegar esse valor que está aqui à esquerda, que seria para fazer antes, o outro resultado já foi alterado. Então isso aqui criou o quê? Uma dependência. Eu só posso realizar uma tarefa posterior depois que eu garanto que a anterior foi feita corretamente. Tá? Isso em processamento paralelo, isso chama-se condição de corrida, race condition. Ou seja, nesse tipo de problema a gente tem que ter cuidado. Tá? Quando você monta o teu algoritmo, esse processamento paralelo é uma coisa extremamente complicada para você fazer a lógica. Parece muito simples, mas não é não. A gente tem que ter muita atenção. Por quê? Porque para você resolver o problemas desse tipo em que o resultado de uma posição, por exemplo, de uma matriz, depende do resultado da outra posição, você tem que ter certeza que vão ser realizados na sequência certa. E como em processamento paralelo, quem escolhe a sequência de realização de tarefas paralelas é a CPU, a gestão da CPU, né? Você não tem certeza disso, então, no caso, você obrigatoriamente, já que você quer uma sequência estrita de realização para você varrer os índices, né, IJ, aí você obrigatoriamente tem que usar um do loop. Você não pode usar o for all. Por quê? Porque a realização de uma tarefa depende da outra. Você só pode usar o for all quando as tarefas são independentes, tá? Em cada índice. Isso é extremamente importante. Na parte 2, nós vamos ver um exemplo em que nós vamos pegar uma sequência em que o resultado depende do resultado anterior, vamos resolver pelo do loop e a gente vai conseguir o resultado certo, e vamos resolver pelo for all e provavelmente vamos obter o resultado errado, por causa dessa dependência. Tá? A gente vai ver na parte 2. Então, é importante esse conceito aqui. Vamos supor que eu tenha também uma operação que primeiro eu tenho que pegar a soma de todos os elementos do array, tá? E depois eu vou pegar cada elemento do array, vamos supor, primeiro eu somo todos os elementos do array e depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada elemento do array e dividir pela soma de todos os elementos do array. O que acontece? Se essa sequência for feita aleatoriamente, em algumas posições eu posso estar substituindo uma soma por um valor que já foi alterado e em outras não. Então, isso cria condição de corrida. Então, é por isso que ele diz, eu não posso depender nem de operações de outros elementos do array, nem de operações que dependam do array inteiro, porque operações que dependem do array inteiro dependem de todos os elementos. Então, não são independentes. Né? Então, isso tem que ter bastante cuidado. Tá? Bom, no entanto, pode-se empregar alinhamento de construção for all e where. Tá? Eu posso, como eu tenho do loops, eu posso ter for all, tá? E eu posso ter for all com instrução where. Então, isso daí funciona, desde que eu respeite essa regra de necessidade de independência entre as operações do array. Tá? Uma outra restrição na construção for all. Não se pode chamar subrotinas em construção for all. Ele foi projetado dessa forma. Eu não posso, no interior de uma construção for all, eu não posso chamar uma subrotina. Se eu tentar, por esses problemas de mudança de resultado, de array, transferência de argumentos, etc., em função da não se conhecer a sequência exata em que o processador vai executar. Então, para evitar erro, eles já montaram ou projetaram o estudo for all para não aceitar subrotinas dentro dela. Tá?
Ah, bom, a declaração for all, nós vimos, ela tem essa estrutura aqui, tem o for all, vem os índices, eventualmente aqui uma condição lógica, o corpo da instrução e end for all. Mas existe uma forma que a gente chama de declaração for all simples. Da mesma forma que a gente tem a estrutura if, né? If then and if, né? Eu posso ter aquele if simples, que é uma linha só, né? Uma condição if, ou seja, se eu tenho só uma instrução para ser executada naquele if simples, eu ponho numa linha só, ou seja, não tem o then e nem o end if. Aqui o for all é parecido, que a ideia é essa aqui. Pode-se empregar uma declaração for all de uma única linha nessa forma aqui, for all, aí vem os índices aqui de tripla, quantas sejam, a expressão lógica e a instrução. Então, se eu tiver uma instrução só, eu não preciso de completa estrutura com início, for all e end for all. Eu faço dessa forma aqui. Então, equivale a uma construção for all com apenas uma instrução. Então, isso simplifica. Ok? Então, isso daqui é o que a gente tinha para ver sobre a construção for all. Tá? Na parte 2 da aula, nós vamos ver alguns exemplos e vocês vão ver que há vantagens e mas também tem certas limitações que a gente tem que obedecer. Né? Bom, o segundo recurso que nós vamos ver são essas estruturas de controle do loop e if nomeadas. Né? Então, nós vimos lá na instrução for all, a gente pode atribuir um nome. É análogo que a gente vai fazer aqui com o loop e com o if. Né? Nós poderemos atribuir um nome. Então, no caso de um programa com um grande número de loops, ou seja, muitos laços, né? E principalmente nesses que estão aninhados, né? Um dentro do outro, né? E ou declarações if, né? Então a gente tem também, vocês já viram, né? E nos exercícios que vocês fizeram, que aninhamento de estruturas if também, em algumas condições. Né? E aí o que acontece? Você começa a ficar com if and if, else if, às vezes aninhados, então às vezes fica confuso, né? Mais complicado para você identificar corretamente se a lógica que você pretende está sendo corretamente utilizada. Então, nessas declarações que tem muitos alinhamentos de estrutura do loop e if, pode ser útil atribuir nomes a essas estruturas de controle. Tá? Um recurso que a gente tem que é o layout, que é usar a indentação. A essa altura da disciplina, vocês já devem ter percebido, né? Como faz diferença se você faz um código que tem uma indentação adequada no layout, você vai seguindo, olhando o código, você consegue identificar com mais facilidade o corpo de cada uma dessas estruturas. Facilita a visualização. Né? Já devem ter percebido isso. E esse recurso aqui, ele, além de facilitar para você controlar melhor e evitar erros, ele vai ter alguns recursos também de controle de fluxo do programa analógico. É importante lembrar também o seguinte: estruturas aninhadas tipo if e do loop tem que ser assim. Vamos supor que eu tenho uma estrutura if and if, e eu tenho um outro if aninhado nesse aqui, if e and if. Eles têm que estar sempre posicionados assim. Ou seja, cada estrutura if tem que conter completamente a outra. É igual ao do. Eu tenho um do and do. Se eu tenho um do aninhado, eu tenho esse do e esse and do, eles têm que estar completamente contidos. Se eu fizer isso, tentar fazer algo assim, ó, esse if and if assim, o código jamais vai conseguir identificar isso aqui, tá?
porque ele vai associar esse if a esse and if, ele sempre vai considerar que está alinhado, e esse aqui a esse aqui, ó. Igual ao do. Então, se você nunca deve tentar fazer esse tipo de estrutura em que ela não está uma completamente contida dentro da outra. Se você montar uma lógica de programa que aconteça isso, tanto com o do quanto um if, vá rever, porque está errado. Tá? Não é possível fazer isso. Tá? Com essas estruturas, você pode tentar fazer, mas vai dar erro. O compilador vai te dizer, você não pode fazer isso. Você não pode, dentro de uma estrutura, abrir uma e fechar do lado de fora. Se você nomear, ele pode permitir que você escreva o código, mas nunca ele vai aceitar. Na hora que você tentar compilar, o compilador vai dizer, ó, você não pode encerrar uma estrutura fora da outra. Elas têm que estar totalmente contidas. Isso já serve de um alerta para vocês. Na hora que vocês estão estruturando o código de vocês, se acontecer isso, de uma estrutura abrir dentro de outra e fechar fora, está errado. Tá? Vá verificar que tem algum problema na lógica do seu programa. Tá? Então vamos lá. Como é que seria isso? É muito simples, né? É a própria, vamos ver o do loop, por exemplo, aqui inicial. Você tem um loop aqui, é do i igual a 1 até 5, x igual a real i. O que eu fiz? Eu peguei lá o próprio índice aqui, transformei em real e armazenei num array. End do. A única coisa que eu tenho que fazer aqui para nomear é isso aqui, ó. Eu ponho, antes do do aqui eu ponho o nome, e eu chamei aqui, isso é arbitrário, né? Só tem que ter cuidado não usar a palavra-chave aqui, né? E aquelas regras do tamanho, não pode ter mais de 32 caracteres, etc. Mas vocês já perceberam que não vale a pena vocês tentarem usar nomes muito grandes, né? Então sempre tem que buscar ser sucinto, porque você digita menos, tem menos chance de errar e menos problema, menos chance de confundir. Então, nomes sucintos e representativos. Então, loop 1, 2 pontos, aí você vem com o seu do e end do loop 1. Um ponto importante, em estruturas nomeadas, se você dá nome, você tem que fechar com um nome. Tá? Se você tentar terminar isso aqui, end do só sem o loop 1, o compilador vai reclamar. Não, se você nomeou, tem que encerrar com um nome. Eu posso ter também uma estrutura if, né? Então aqui seria, por exemplo, if if y menor que x, then y igual a 0 and if. Como eu faço? A mesma coisa. Eu ponho um nome que é dSys1, 2 pontos, vem a estrutura if e no final end if dSys1. Ou seja, também aqui, se eu nomeio a estrutura if, ela tem que ter, no final, tem que ter o seu próprio nome para encerrar. Então, isso facilita na hora que você está trabalhando com diversos ifs alinhados, então você pode claramente identificar onde uma estrutura if começa e outra termina, e um do loop também, onde um começa e o outro termina. Isso é muito recomendável em programas mais complexos, você fazer isso, que ajuda você a evitar erro. Eventualmente, a lógica do teu programa, você coloca lá e coloca a tua estrutura de decisão daquele jeito que eu falei que não é permitido, se você não nomear, o compilador ele não vai indicar um erro eventualmente. E você vai rodar o programa e você vai ter erro, tem erro de lógica lá, mas o compilador não identificou. Tá? Agora, se você der nome, ele vai identificar que você está com erro, porque as estruturas não estão tão completamente alinhadas uma dentro das outras, e ele vai acusar. Então, essa é a principal vantagem. O próprio compilador já identifica se tem um erro de lógica, porque erros de lógica, lembre-se, são os erros mais difíceis da gente conseguir identificar, porque o compilador ele avalia a sintaxe, algumas coisas ele consegue até identificar uma certa variável que você, por exemplo, declara uma variável, isso você já deve ter visto. Declara a variável, aí
compila o programa e alguma coisa acontece que nenhum valor é atribuído, essa variável nunca é utilizada. O compilador, bons compiladores indicam, o FDN 95 indica, o GFortran não, né? Então, ele vai dizer, ó, a variável tal foi declarada e nunca foi utilizada. Ah, peraí, pode ser algum erro que você cometeu, né? Alguns compiladores fazem, outros não, tá? Então, essa é uma vantagem que, se você nomear, qualquer compilador vai dizer que tem um problema, tá? Caso ocorra, como eu falei. Um exemplo, né? Outro caso pode acontecer, às vezes a gente está montando uma estrutura com muitos if, and if, né? E aí você esquece de fechar um and if. Tá? O compilador, né, se você não nomear, ele conta lá quantos if e and if tem. Se faltar algum, ele vai dizer, ó, tem um and if faltando, mas ele não consegue identificar exatamente qual é. Ele só vai dizer, ó, tá faltando algum and if aqui. Agora, se você põe um nome e deixa de fechar um nomeado, ele diz para você, o if tal, falta fechar ele. Aí fica mais fácil de você identificar. Tá? Com relação à estrutura do loop, tem uma vantagem adicional aqui. Ó. Esse recurso pode ser útil para nomear um loop em uma declaração exit condicional ou uma declaração cycle, permitindo mais controle sobre o programa. Por exemplo, caso haja vários do loops alinhados, uma declaração cycle condicional em um loop interno pode especificar que a declaração, ou seja, essa cycle, seja aplicada para o loop interno ou para o loop externo. Então, isso vai ficar mais claro no exemplo que a gente vai ver. No exemplo a seguir, um loop sobre o índice i envolve um loop sobre o índice j. Então, eu tenho um loop em i e dentro dele tem um loop em j. Para cada valor de i, então, o programa irá correr todos os valores de j, até que j igual a i. No caso desse exemplo, o que a gente quer é correr os valores de j até o valor de i, tá? Que eu quero pegar, então, por exemplo, se é bidimensional, eu quero pegar valores até a diagonal principal, tá? Após aquele ponto, o programa irá pular o restante do loop interno sobre J. Então, vamos supor, eu estou percorrendo uma matriz, então, para cada valor de I, eu vou percorrendo todos os J. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero percorrer as linhas, mas só até a diagonal principal. Se passar do valor da diagonal principal, não me interessa mexer nos outros valores, eu quero pular imediatamente para a linha de baixo. Tá? Então ele vai percorrendo J até chegar o valor igual a I. Eu não quero ir até o final. Tá? Após aquele ponto, o programa irá pular o restante do loop interno sobre J e irá aplicar o cycle para realizar a próxima iteração do loop externo, que é o I. Então vamos ver o exemplo aqui. Ó. Eu chamo aqui loop est, que é o loop externo, end do loop est, loop int, end do loop int. Então, esse é o loop interno em J e esse é o loop externo em I. Então, loop externo do I igual a 1 até 10 e aqui loop interno do J igual a 1 até 10. Tá? Aí eu faço aqui if J maior que I, cycle loop externo. Né? Então, ele está I igual a 1, aí ele vai chegar I igual a 1, ele realiza o que está sendo feito aqui, as declarações. Chegou aqui, voltou. I igual a 2, tá? J igual a 2, desculpe. Então, ó, J já ficou maior do que I. Então, eu vou pular tudo o que está para fazer aqui e já vou para a próxima iteração do I, tá? Aí eu já vou para o I igual a 2, aí começo de novo. J igual a 1, satisfaz aqui? Não, porque 1 é menor que 2. Realiza o que está aqui. J igual a 2. Satisfaz o que está aqui? Não, porque 2 é igual a 2. Ainda não é maior que I. Realiza o que está aqui. Aí, J igual a 3. Já está maior do que I. Eu não preciso mais fazer o que está aqui. Eu venho e continuo para cá. Bom,
aparentemente não tem diferença do cycle. Mas olha só, se o nome do loop, tá? Que no caso aqui eu dei o cycle loop externo, não aparecer junto da instrução cycle, ela será aplicada sempre ao loop onde ela se encontra. Se eu tenho uma declaração cycle ou exit sem nome, tá? Ela vai, no caso aqui, ao loop onde ela pertence, onde ela está, que é esse aqui, ó. O que ele iria fazer é simplesmente pular essas declarações e avançar para o próximo J. Aí eu ia ter que repetir isso aqui de 3 até 10 sem necessidade, ó. Ia ter que correr isso aqui tudo sem necessidade. Ele só ia pular essas declarações. Então eu teria que correr o loop todo aqui antes de sair. Agora, como eu botei loop, o cycle é no loop externo, ele abandona esse aqui e já vai para fazer o cycle esse aqui. Então eu não preciso correr mais valores de J. Eu ganho muito tempo fazendo isso. Ah, não num loop de 1 a 10 e 1 a 10. Agora imagina um loop de 10.000 por 10.000, que você tenha que fazer isso milhares de vezes. Você ganha muito tempo. Então, repetindo aqui para ficar claro. Se eu só tivesse if j maior que i cycle, sem nada aqui, ele ia fazer o cycle nesse loop j. Mas o que eu quero é pular direto, largar, abandonar essa linha e passar para a próxima linha, que é o próximo i. Então eu boto cycle loop hash, então ele já vai abandonar tudo que está aqui e volta para cá. Então ele só ia processar no primeiro caso o j igual a 1, depois j igual a 1 igual a 2, larga tudo. J igual a 1, 2, 3, larga tudo e vai abandona o resto. Se eu não colocar isso aqui, ele vai ficar correndo o loop, só não vai executar o que está aqui, mas continua tendo que correr esse loop aqui. Então, o uso do loop nomeado faz com que a gente possa ter controle sobre essas estruturas quando eu tenho vários loops alinhados. Se eu não colocar nada, o exit cycle sempre se aplica ao loop onde eu estou. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem que falar de estruturas nomeadas. É uma coisa relativamente simples, mas vocês estão vendo que ela tem um recurso muito valioso para você montar uma boa lógica, um programa eficiente e auxiliar a identificação de erros. Essas estruturas aparentemente é uma coisa muito simples, mas é muito útil. Tá? Então, por isso que eu considerei extremamente importante. Lá, o que nós estamos vendo aqui, agora são alguns tópicos que não são abordados naquela referência que nós estávamos utilizando, mas que eu considero extremamente úteis e que são muito comuns, são usados com frequência. Então, eventualmente, vocês vão pegar um programa, por exemplo, estão trabalhando com um programa que vocês vão alterar, modificar, aí podem encontrar isso aí. Então, é importante que vocês saibam do que se trata, ok? Então, isso aqui encerra a parte 1 da aula 19 e na parte 2 nós vamos ver alguns exemplos de aplicação.